Hoje nós vamos corrigir as questões da semana 4 do PET 2 de Matemática do terceiro ano do ensino médio. E as questões para essa semana são calcular distância entre dois pontos, mas voltado mais para a parte de inclinação. Analisar se as retas são perpendiculares, se elas são paralelas, enfim, tá bem interessante? Vamos acompanhar. Primeira questão. Seja R a reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 9, e B, 2 e 9. Pediu na letra A para encontrar a sua equação reduzida, y, que é igual a ax mais b. Os pontos estão aqui, menos 1 e menos 9 e 2 e 9. Pediu a equação reduzida. Eu tenho que saber qual o valor de A e B para substituir aí. Então, olha o que eu posso fazer. Y que é igual a ax mais b. Esse é o formato da equação. Eu vou colocar o valor de menos 9 no lugar do y, o valor de menos 1 no lugar do x e criar uma parte, uma equação com a e b. E vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui. Substituir o 2 no lugar do x, o 9 no lugar do y e chegar numa parte com a e b e juntar e resolver o sistema. Então, vai ficar menos 9, que é igual a vezes menos 1 mais b. Menos 9, que é igual a menos a mais b. Vamos deixar aqui por enquanto. Vamos pegar o ponto B. 9, que é igual a vezes 2 mais b. Então, aqui vai ficar 9, que é igual a 2a mais b. Olha o que vai ser mais fácil para eu resolver, que eu vou isolar o b. Então, vai ficar menos 9 mais a é igual a b, ó. E aqui, 9 menos 2a, que é igual a b. Agora, eu tenho essas duas partes, eu vou igualar um b com o outro. Menos 9 mais a é igual a 9 menos 2a. A mais 2A é igual a 9, que já estava aqui, e esse outro 9 vai para lá. 3A é igual a 18. Achamos o valor de A, que vale 6. Para achar o B, eu vou pegar qualquer uma dessas, ó. Menos 9 mais A. O meu A vale 6. Então, o valor do meu B vai ser menos 3. Agora, eu já tenho A e B. A função era escrita em y é igual a ax mais b. O que é o meu A? 6. Então, 6x. O que é o meu B? Menos 3. Menos 3. Essa é a equação reduzida aí desses dois pontos. Y é igual a 6x menos 3. Na letra B, encontre as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Toda vez que eu quero marcar um ponto e esse ponto vai fazer parte do eixo x, eu já sei o valor do meu y tem que valer 0, porque vai estar no rumo aqui do 0. Ó. Aqui 1, 2, 3, aqui está no rumo do 0. Então, o meu y tem que ser 0. Logo, eu vou colocar 0 no lugar do x aqui, no lugar do y, aliás, e resolver. Então, vai ficar 6x é igual a 3, que passou para o outro lado. X vai ser igual a 3 dividido por 6. Logo, meu x tem que valer meio. Se o meu x for meio, ali vai dar 0, então o ponto vai ser marcado no eixo das abscissas. E as coordenadas do ponto, então, já que um ponto tem que ter sempre x e y, o meu valor do x vai ser meio e o meu y vai ser 0. Essas são as coordenadas do ponto em que essa reta vai cortar o eixo das abscissas. A segunda questão. Seja S a reta que passa pelo ponto C, 1 e 3, com inclinação igual a 6. Na letra A, encontre sua equação na forma ponto inclinação. Sempre quando o exercício pede essa informação, ó, tem até aí, ó, y
menos o YC, que é como se fossem as coordenadas do ponto C, né, que foram dadas aí, é igual a A, que multiplica X menos XC. Sempre quando que pede essas coordenadas aí, né, usando ponto e inclinação, é só substituir. Aqui vai ser o Y do ponto C, o X do ponto C e a inclinação que foi dada. O ponto C, as coordenadas dele aí, eram 1 e 3. E a inclinação era igual a 6. Então, é só substituir. Y menos, o que é o meu YC? 3. É igual a 6, que é a inclinação, que vai multiplicar x menos o x. Isso aqui é a forma escrita aí, né? Dado um ponto e a inclinação. Só isso que tinha que ser feito. E na letra B, pediu para verificar se essa reta S coincide com a reta R do exercício anterior. E a reta R do exercício anterior tinha dado isso aqui, ó, Y, que é igual a 6x menos 3. Vamos ver se vai ser igual o valor. Vou continuar resolvendo a letra A. Y menos 3 é igual a 6x menos 6, porque multiplicou, ó, 6 vezes x e 6 vezes menos 1. Y é igual a 6x menos 6 mais 3, porque vai para lá. Y é igual a 6x menos 3, porque eu vou juntar esses dois. E o valor que nós achamos aqui dessa reta foi o mesmo valor da reta do exercício anterior. Perguntava se coincidia, se é a mesma reta, então coincide. A terceira questão. Calcule o valor de M para que as retas a seguir sejam perpendiculares. Quando duas retas são perpendiculares, ou seja, elas formam, né, um ângulo de 90 graus, o coeficiente angular de uma tem que ser o oposto do inverso da outra. Por exemplo, se um coeficiente for 3, o outro tem que ser menos, porque é o inverso, o oposto, 1/3, porque é o inverso. Se o coeficiente de uma reta for menos 5, o coeficiente angular da outra, né, para ser perpendicular, tem que ser com sinal contrário, então seria positivo, e o inverso, então 1/5. Mais um exemplo só. Se eu tiver um coeficiente angular de 1/3, o coeficiente angular da outra reta para ser perpendicular tem que ser menos, porque é o oposto, e 3, porque é o inverso. Então, sempre que eu tiver que calcular, né, verificar se duas retas são perpendiculares, eu tenho que fazer essa análise, calcular o inverso e o oposto da inclinação da outra reta. Aqui nós temos as duas, ó. Vamos isolar o y aqui dessa primeira. Y vai ser igual. Aqui eu não pus x não, ó. Tá faltando um xzinho aqui, ó. É igual a menos 0,25x menos mais 10, né? Porque vai passar para o outro lado. Então, vamos verificar aqui. Deixa eu até conferir aqui. T igual a 0,25x mais y menos 10 igual a 0. Passou o 0,25 para o outro lado, menos 0,25x mais 10. Beleza. O coeficiente angular desta reta aqui, ó, vai ser menos 0,25. Só que isso aqui está em forma de número decimal. Se eu escrevesse em forma de fração, vai ficar 25 centésimos, que eu posso simplificar e que isso aí, ó, vai dar 1/4. Esse é o coeficiente angular dessa primeira reta. Dessa aqui, eu vou passar o y para o outro lado, que é como se já ficasse positivo, ó. Então, vai ficar mx mais 10. O coeficiente angular é a letra M, que já está juntinho de x. Só que nós já vimos que quando eu tenho duas retas, para elas serem perpendiculares, o coeficiente angular de uma tem que ser o oposto do inverso. Então, se aqui nessa primeira eu achei menos 1/4, o oposto do inverso, sinal contrário aqui vai ser positivo, e inverte aqui, ó, o coeficiente angular dessa reta, para que sejam perpendiculares,
vai ter que ser 4. Na questão 4, onde está o erro na seguinte afirmação? A equação 3x mais y menos 1 igual a 0 representa uma reta crescente porque o coeficiente de x é positivo. A equação que foi dada aí está assim, ó, 3x mais y menos 1 igual a 0. Só que para a gente analisar, isso aqui tem que estar escrito na forma fatorada, na forma isolada aí do y, né? Então, o y vai ser igual. Passar o 3x para depois, vai ficar menos 3x mais 1. Agora está pronta para eu analisar. Aqui na afirmação falava que essa equação representa uma reta crescente. Já tem um erro aí, porque vai ser uma reta decrescente, já que o valor do coeficiente que está junto aí do x é negativo, ó. Então, eu já sei que é uma reta decrescente. Continuando aí, porque o coeficiente de x é positivo. O coeficiente de x é negativo, então vai ser uma reta decrescente, porque o coeficiente de x é negativo. Então, na verdade, foram 2 erros, né, que nós tivemos aí. O primeiro, falar que era uma reta crescente, onde na verdade não é, e falar que o coeficiente de x era positivo, sendo que na verdade ele era negativo. Questão 5. Na primeira questão da primeira semana, Joelma buscava determinar se o triângulo de vértices A, B e C era ou não um triângulo retângulo, né, com um ângulo reto no vértice B. Refaça a questão, desta vez provando que a reta AB é perpendicular à reta BC. Quando eu fiz essa questão, né, antes de passar aqui, eu testei os valores, né, que foram dados aqui sem conferir a primeira questão. Aí eu vi que esses pontos aqui eles não estavam formando um triângulo retângulo. Depois eu fui conferir na primeira questão que falava e vi que os pontos estavam trocados. Então, nós vamos fazer as questões aqui com os pontos da questão original, que aí são 6 e 6 para A, o ponto B aqui, 2 e 4, e o ponto C, que era o único que estava coincidindo aí, né? 6 e menos 4. O ponto A aqui estava 7, né? De acordo com esse problema. E no ponto B, o Y aqui era 5. Bom, esses são os valores reais. Eu tenho que refazer essa questão provando que essa reta AB, ó, que a reta AB é perpendicular à reta BC. Então, nós vamos fazer o análise aqui da inclinação. Para eu calcular a inclinação, eu tenho que calcular a variação do y dividido aqui pela variação do x. Quando fala variação, é pegar o valor do y menos o outro, pegar o segundo menos o primeiro. E variação do x é pegar o valor do x do segundo ponto menos o primeiro. Vamos calcular primeiro essa inclinação aqui, ó, de A a B. Então, se eu pegar o valor aqui, ó, primeiro de y, né? 4 menos 6 vai dar menos 2. Agora aqui de x, 2 menos 6 vai dar menos 4. Conclusão, meio, porque um sinal anula o outro e divide tudo por 2. A inclinação da primeira reta deu meio. Lembrando que para serem retas perpendiculares, o coeficiente angular da segunda aqui, ó, tem que ser o oposto do inverso. Então, aqui teria que ser menos 2 para poder provar que eram realmente perpendiculares. Vamos ver a inclinação dessa parte aqui, ó, da parte de B e C. Fazer a variação dos valores de y. Menos 4 menos o 4 vai dar menos 8. 6 menos o 2 vai dar 4. Menos 8 dividido por 4, menos 2. Esse foi a inclinação aqui e essa aqui foi a inclinação da primeira. Meio e aqui menos 2, ou seja, o oposto do inverso. Conclusão, são perpendiculares, provando pelo valor da inclinação. Então, é
Essas duas retas, AB e BC, são retas perpendiculares. Encerramos a semana 4 do PET 2 de Matemática do terceiro ano do ensino médio. Qualquer dúvida, deixa aí e até mais!